Os segredos que o rio carrega. Alex sempre soube que a vovó Maria tinha mais histórias do que rugas. Aos 27 anos, ele ainda se lembrava do cheiro de café com canela que impregnava a casa de madeira às margens do Rio das Almas, onde crescerá ouvindo os causos da avó enquanto ela remendava redes de pesca com dedos ágeis, apesar da artrite. Mas nenhuma história preparou Alex para o que aconteceria no aniversário de 70 anos dela. A festa foi simples como tudo em Santa Luzia do Norte. Um bolo de fubá, cachaça caseira e os netos espalhados pelo quintal, o ruidoso Pedro, que herdara o jeito bruto do pai, a quietinha Clara que desenhava pássaros em cadernos surrados, e Alex, o único que ainda morava na cidade, preso entre o amor pela terra e o desejo de fugir. Os pais de cada um estavam lá também, mas nunca ao mesmo tempo. O pai de Pedro, um homem de poucas palavras que cheirava a terra molhada, chegou cedo e saiu antes do anoitecer. A mãe de Clara, uma mulher de riso alto e pulseiras de prata, apareceu só à tarde, trazendo doces de leite que ninguém mais fazia. E os pais de Alex? Bem, eles tinham morrido quando ele era criança, deixando sob os cuidados exclusivos da vovó Maria, que nunca explicou direito como aquilo acontecerá. Foi quando o sol já se punha atrás das montanhas, tingindo o rio de laranja-sangue, que a vovó bateu a colher na taça de vidro e pediu silêncio. Os netos se aglomeraram em torno dela, curiosos. Os pais estranhamente ficaram nas bordas, como se soubessem o que viria. Hoje completei 70 anos, começou ela, a voz rouca como folhas secas. E acho que já viveu bastante para não carregar mais mentiras. Todos vocês são meus netos, sim, mas nenhum de vocês tem o mesmo pai, nem mesmo irmãos por parte de mãe. Um silêncio espesso caiu sobre o quintal. Pedro riu, achando que era brincadeira, até ver o rosto sério da avó. Clara segurou o caderno contra o peito, como se pudesse se proteger das palavras. Alex sentiu o chão tremer sob seus pés. Cada um de vocês veio de um amor diferente, continuou a vovó, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e tristeza. O pai do Pedro era um viajor que passou por aqui vendendo tecidos. A mãe da Clara, uma professora de cidade grande que veio lecionar e nunca mais voltou. E o Alex? Ela hesitou pela primeira vez. O Alex é filho do Rio. Do Rio? Pedro explodiu rindo sem graça. Não literalmente, seu burro, resmungou Clara, mas sua voz tremia. A vovó Maria sorriu, um sorriso que carregava séculos. O pai do Alex era um homem que o rio trouxe e levou. Um pescador de outra terra que apareceu aqui numa enchente há 28 anos. Ficou 3 dias. Depois a água o chamou de volta. Alex sentiu as mãos formigarem. Ele sempre soubera que havia algo diferente nele, o jeito como o rio parecia sussurrar seu nome, como as águas nunca o assustavam, nem nas cheias. Mas isso era demais. Por que você nunca nos contou? Clara perguntou, a voz fina. Porque a verdade às vezes é um fardo, respondeu a vovó. E porque eu não queria que vocês se sentissem menos irmãos por causa de sangue. Família é o que a gente escolhe, não o que o destino impõe. Pedro coçou a nuca confuso. Então, a gente não é irmão de verdade? São sim, disse a vovó, firme. São irmãos por mim, por esta casa, por este rio que os viu crescer. Alex olhou para as águas escuras, onde a lua já se refletia em pedaços quebrados. De repente, entendeu por que sempre se sentirá tão ligado àquele lugar. Não era só a terra. Era algo mais profundo, algo que fluía nas suas veias como a correnteza. E nossos pais? Perguntou ele, a garganta seca. Eles sabem? A vovó Maria suspirou. Alguns sim, outros não. Mas isso não importa agora. O que importa é que vocês são meus. E eu sou de vocês. Naquela noite, depois que os últimos convidados foram embora, Alex ficou sozinho na varanda, ouvindo o barulho das águas. A vovó se juntou a ele, oferecendo uma xícara de café. Você está bravo? Perguntou ela. Alex balançou a cabeça. Só, tentando entender. Não precisa entender tudo, menino. Às vezes a vida é como este rio, cheia de curvas que a gente não vê caminho, mas que no fim nos levam para algum lugar. Ela colocou a mão enrugada sobre a dele. Você sempre soube que era diferente. Agora sabe o porquê. Alex olhou para as estrelas, que pareciam mais brilhantes sobre o Rio das Almas. E se eu quiser encontrar ele? Meu pai, quero dizer. A vovó sorriu, misteriosa. Se o rio quiser, ele te mostra o caminho. Na manhã seguinte, Alex acordou com um bilhete sob sua porta. Era um mapa rudimentar, desenhado à mão com a inscrição: siga a correnteza até a pedra partida. Lá você vai saber. Não havia assinatura, mas ele reconheceu a letra tremida da vovó. Sem dizer nada a ninguém,
Alex pegou sua canoa e remou rio acima, onde as águas ficavam mais estreitas e o silvo dos pássaros era a única voz. Horas depois encontrou a pedra partida, uma formação rochosa cortada ao meio, como se um gigante a tivesse rachado com um machado. E lá, presas entre as fendas, havia dezenas de garrafas com rolhas de cortiça. Dentro de cada uma, um bilhete. Alex abriu uma ao acaso. A letra era firme, como de quem escrevia com pressa, mas com cuidado. Maria, hoje o rio me levou até você. Amanhã, não sei. Mas se um dia tiver um filho, diga a ele que o pai o amou antes mesmo de conhecê-lo. Outra garrafa, meu amor, não posso ficar, mas deixe um pedaço de mim aqui. Cuide dele como cuidou de mim. E outra, se ele perguntar por mim, diga que sou a água que corre nas veias dele. Alex sentou-se na pedra, as mãos trêmulas. Não eram só bilhetes. Eram pedaços de uma história que a vovó Maria tinha guardado por décadas. Uma história de amores passageiros, de homens e mulheres que o rio trouxera e levará, deixando para trás só lembranças e filhos. Quando voltou para casa, a vovó o esperava na varanda como se soubesse que ele voltaria. Encontrou? Perguntou ela. Alex assentiu. Por que você nunca me mostrou? Porque algumas coisas a gente precisa descobrir sozinho, respondeu ela. Assim como eu descobri que a vida não é sobre segurar as pessoas, mas sobre deixar que elas fluam, como o rio, mesmo que isso doa. Alex olhou para as mãos, ainda sujas de terra e água. E agora? A vovó Maria sorriu, e dessa vez o sorriso era leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Agora, meu neto, você decide. Fica ou vai? Mas saiba uma coisa, este rio sempre te trará de volta, porque você é dele. E meu. Alex respirou fundo, sentindo o cheiro de café e canela se misturar ao vento que vinha da água. Talvez não precisasse escolher. Talvez pudesse ser como a vovó, um pouco terra, um pouco rio, um pouco de todos os amores que a vida trouxera e levará. E pela primeira vez, isso lhe bastou. O vento trouxe um som estranho, algo entre um suspiro e um riso, como se o próprio rio estivesse concordando com aquele pensamento. Alex levantou os olhos e viu que a superfície da água, antes lisa como um espelho de mercúrio, agora se agitava em pequenos redemoinhos, como dedos brincando com a areia do fundo. Não era a correnteza comum, era algo mais intencional, quase vivo. Vovó, ele começou, mas a frase morreu na garganta quando notou que Maria não olhava para ele. Seus olhos, opacos como pedra de lua, estavam fixos em um ponto além da curva do rio, onde a vegetação se fechava em uma cortina espessa de samambaias e cipós. Ali, entre as folhas, algo brilhava. Não era o reflexo do sol. Era uma luz própria, pulsante, como uma respiração lenta. Você sente? Perguntou ela, sem mover a cabeça. Alex não precisou responder. Sentia. Era uma coceira nas palmas das mãos, um formigamento nos dentes, como se o corpo todo estivesse lembrando de algo que a mente havia esquecido. O ar cheirava a ozônio e algo mais antigo, ferrugem, musgo, o hálito úmido de uma caverna. Isso não é normal, murmurou, mas a vovó apenas deu de ombros. Normal é uma palavra que os homens inventaram para não terem que lidar com o que não entendem, disse ela finalmente virando-se para ele. Você acha que o rio para de correr porque a gente não está olhando? Acha que a terra deixa de girar só porque a gente dorme? Alex queria argumentar, mas as palavras se embolavam na língua. O brilho entre as samambaias agora tinha forma, uma silhueta alta, esguia, feita mais de sombra do que de matéria. Não era uma pessoa. Não era um animal. Era como se alguém tivesse recortado um pedaço da noite e o deixado ali, pendurado entre os galhos. E então a silhueta se moveu. Não andou. Não correu. Deslizou como fumaça sendo sugada por uma janela aberta e em segundos estava à beira da água, tão perto que Alex podia ver, ou achava que via, veias de luz azulada percorrendo seu contorno, como rachaduras em porcelana preta. Ele veio, sussurrou vovó Maria, e pela primeira vez desde que Alex a conhecia sua voz tremia. Não de medo, de reconhecimento. A figura estendeu um braço, se é que era um braço, e algo escorreu de seus dedos para a água. Não era líquido. Eram letras. Símbolos que se dissolviam no rio como tinta, mas antes de desaparecerem, Alex jurou ler neles seu próprio nome. O que é isso? Perguntou, a voz rouca. A vovó não respondeu. Em vez disso, pegou sua mão e pressionou contra o peito de Alex, bem onde o coração batia descompassado. Você já sabe, disse ela. Sempre soube. Só não queria enxergar. E então Alex lembrou. Não foi uma memória comum. Foi como se alguém tivesse rasgado um véu dentro dele, e de repente tudo fez sentido. Os sonhos com água escura, a sensação de afogamento que o acordava suado, a maneira como o rio sempre o chamava, mesmo quando estava longe.
Até o cheiro de canela, que não vinha do café, mas de algo muito mais antigo, algo que sua avó carregava na pele como uma segunda sombra. Começou, mas a palavra se perdeu. A figura no rio inclinou a cabeça, e pela primeira vez Alex sentiu que estava sendo medido. Não julgado. Medido. Como se algo dentro dele estivesse sendo pesado em uma balança invisível. Você é a ponte, disse vovó Maria, tão baixo que poderia ser o vento. Sempre foi. E então o rio parou. Não a água. Não a correnteza. O som. O murmúrio constante que era a voz do rio. O canto que Alex ouvia desde criança, mesmo quando estava em cidades barulhentas, aquele som se calou. Como se alguém tivesse tapado os ouvidos do mundo. No silêncio repentino, a figura se aproximou. Não tocou a água. Andou sobre ela. E quando ficou a um palmo de Alex, estendeu a mão, não para tocá-lo, mas para mostrar. Na palma daquela coisa, porque não era uma mão, não realmente, havia um fio. Não de linha. Não de seda. Era um fio de água viva, torcido e retorcido como um cordão umbilical, e em suas voltas Alex viu reflexos de si mesmo. Ele aos 5 anos, brincando na beira do rio. Ele aos 12, chorando depois que o pai foi embora. Ele ontem, segurredo à terra como se pudesse segurar o tempo. Você é o que segura, disse a figura, e sua voz não era um som, mas uma vibração nos ossos de Alex. E o que solta? Vovó Maria apertou seu braço. Agora você entende, sussurrou. Não é sobre escolher entre ficar ou ir, é sobre ser a correnteza. Alex sentiu o peso daquelas palavras como se fossem pedras no fundo do rio, não o afogavam, mas o ancoravam a algo que ele nunca havia nomeado. O fio de água viva na palma da figura pulsava, e cada pulso arrastava consigo fragmentos de memórias que ele nem sabia que guardava. O cheiro de terra molhada depois da primeira chuva do ano, o gosto metálico do sangue quando mordia a língua de nervoso, a sensação de vazio no peito toda vez que olhava para o horizonte e imaginava o pai do outro lado dele. Eu não sei ser correnteza, e admitiu, e sua voz saiu mais grossa do que pretendia, como se as palavras tivessem sido arrastadas por uma maré invisível. Eu só sei segurar, ou soltar demais. A figura, que não era homem nem mulher, nem coisa alguma que coubesse em nomes, inclinou a cabeça de um jeito que não era humano, como se seu pescoço fosse feito de água correndo morro abaixo. O fio em sua palma se esticou, fino como um suspiro, e tocou a testa de Alex. Não doeu. Não esquentou. Foi como ser lembrado de algo que ele sempre soube, mas esquecera no mesmo instante em que nasceu. Você já é, disse a figura, e dessa vez a vibração nos ossos de Alex trouxe consigo o som de risadas distantes, de crianças que ele nunca conheceu correndo em um quintal que não era o seu. A correnteza não pergunta para onde vai. Ela é o caminho. Vovó Maria soltou o braço dele, e quando Alex olhou para ela, viu que seus olhos não refletiam mais a luz da lua, refletiam o rio. Não a superfície, mas o que havia debaixo. Peixes de escamas prateadas, pedras cobertas de musgo, raízes de árvores que se entrelaçavam como veias da terra. Lembra quando você tentava construir represas com pedras? Perguntou ela, e sua voz era tão familiar quanto o cheiro de café queimado nas manhãs de domingo. Você empilhava uma em cima da outra achando que podia parar o rio. Mas a água sempre encontrava um jeito. Sempre. Alex lembrava. Lembrava também do dia em que, frustrado, chutou a represa e machucou o pé. O pai o carregou até a beira de água, lavou o ferimento e disse: Filho, água não se prende. Nem sangue. Nem gente. Eu não quero ser só o que passa, murmurou Alex, e pela primeira vez em anos, sentiu as lágrimas queimarem sem vergonha. Eu quero ser o que fica. O fio de água viva se enroscou em seu pulso, não como uma amarra, mas como um convite. A figura se aproximou ainda mais e Alex viu que seu rosto, se é que podia ser chamado assim, era feito de todas as faces que já havia amado e perdido. O sorriso torto do pai, arrugas ao redor dos olhos da mãe quando ria, até o focinho molhado do cachorro que morreu quando ele tinha 9 anos. Ficar é uma ilusão, disse a figura, e dessa vez a vibração era suave, como o balançar de uma rede em uma tarde preguiçosa. Até as pedras se desgastam. Até as montanhas se movem. Você não é a margem, Alex. Você é o que carrega as margens. De repente, o rio abaixo deles começou a brilhar. Não era a luz da lua. Era algo dentro da água, como se milhares de vagalumes tivessem acordado de uma vez. E então Alex viu, não eram vagalumes. Eram histórias. Fragmentos de vidas que o rio havia guardado. Um beijo roubado na beira de água. Um grito de dor quando alguém se afogou. O primeiro passo de uma criança que aprendeu a andar no lodo. Tudo ali. Tudo vivo. Você pode escolher, disse vovó Maria, e sua voz agora era parte do vento, parte do murmúrio das águas.
Pode tentar segurar tudo e afundar no peso. Ou pode aprender que soltar não é perder, é devolver ao rio. Alex olhou para suas próprias mãos. Elas tremiam, não de medo, mas de uma estranha fome, como se seu corpo soubesse, antes mesmo da mente, que ele estava prestes a se tornar algo maior do que si mesmo. E se eu não souber como? Perguntou, e sua voz era um fio tão fino quanto o que pulsava em seu pulso. A figura sorriu, ou talvez não tenha sorrido. Talvez tenha sido o rio por um instante, assumindo a forma de um sorriso. Você já sabe, disse. Você sempre soube. E então o fio de água viva se soltou do pulso de Alex e caiu de volta na palma da figura. Mas não era mais um fio. Era um caminho, uma trilha líquida que serpenteava pela superfície do rio e desaparecia na curva onde a lua não alcançava. Isso não é um convite, sussurrou vovó Maria. É uma lembrança. Alex respirou fundo. O ar cheirava a chuva próxima, a terra revolvida, a algo antigo e novo ao mesmo tempo. Quando expirou, sua respiração se misturou ao vapor que subia da água, como se ele mesmo estivesse começando a se dissolver. Sem pensar, deu um passo à frente. E o rio recebeu. O primeiro impacto não foi frio nem molhado, nem qualquer coisa que Alex pudesse nomear. Foi como mergulhar em um silêncio tão denso que tinha textura, uma quietude que se colava à pele, que preenchia os pulmões sem afogar, que sussurrava em frequências que seus ossos reconheciam, mas sua mente não. O rio não o carregou, o absorveu. E no instante em que seus pés deixaram de tocar o que antes era terra, Alex entendeu que nunca tinha, de fato, pisado em solo firme. Tudo havia sido uma ilusão de estabilidade, um acordo tácito entre ele e o mundo para fingir que as coisas não escorriam entre os dedos. Dentro da água ou dentro dela, porque agora era impossível distinguir onde terminava o rio e onde começava Alex, ele viu. Não com os olhos. Os olhos eram limitados, presos à tirania da luz e das formas. Ele viu com a parte de si que ainda lembrava do primeiro grito, do primeiro medo, da primeira vez que havia olhado para o céu e sentido, sem saber por quê, que estava olhando para dentro de si mesmo. O rio mostrou-lhe fios. Não os fios de água que teciam a superfície, mas algo mais profundo, linhas de uma teia imensa, vibrante, onde cada ponto de luz era uma escolha, cada nó uma memória, cada ruptura um esquecimento. E no centro dessa teia, pulsando como um segundo coração, estava o pulso dele. Você é o lugar onde a teia se emenda, disse uma voz que não era voz, mas o eco de todas as vezes que vovó Maria havia sussurrado histórias ao pé do fogão a lenha. Ou o lugar onde ela se rompe. Depende de como você puxa o fio. Alex tentou responder, mas sua boca estava cheia de água que não era água, de tempo que não era tempo. Em vez de palavras, sentiu suas mãos, se é que ainda eram mãos, se movendo sozinhas, como se soubessem o que fazer sem precisar que ele pensasse. Elas encontraram um fio entre os milhares, um que brilhava mais fraco que os outros, tremeluzindo como uma vela prestes a se apagar. Ao tocá-lo, uma dor antiga e familiar explodiu atrás de seus olhos. Era a lembrança de quando, aos 7 anos, ele havia enterrado um pássaro morto no quintal de vovó Maria, chorando não pelo pássaro, mas porque não entendia por que coisas tão bonitas tinham que parar de cantar. Esse é o seu, disse a voz que não era a voz. O fio que você cortou sem querer. Ou o fio que o cortou. De repente, Alex estava de volta à margem do rio, mas não era a mesma margem. A lua agora era um arco prateado no céu, quase completo, e o ar cheirava a cinzas e mel. Vovó Maria estava ali, mas mais jovem, tão jovem que seus cabelos ainda tinham mechas de um castanho escuro, e suas mãos, ao segurar as dele, estavam quentes, quase febris. Você não se lembra, meu menino, ela disse, e sua voz era um rio dentro de outro rio. Mas eu me lembro. Lembro do dia em que você nasceu e a água da chuva parou de cair por 3 horas. Lembro de como os corvos ficaram em silêncio quando você chorou pela primeira vez. Lembro de como o mundo inteiro segurou a respiração, esperando para ver o que você faria com o fio que tinha nas mãos. Alex olhou para suas próprias mãos. Nelas, agora, não havia um fio, mas uma faca pequena de cabo de osso, com a lâmina feita de algo que não refletia a luz absorvia. E no chão, aos seus pés, um novelinho de linhas enredadas, algumas brilhantes, outras opacas, outras ainda pingando um líquido escuro como tinta. Eu não sei o que fazer com isso, ele admitiu, e sua voz soou estranha, como se pertencesse a alguém que ainda não havia decidido se ia nascer ou morrer. Vovó Maria sorriu, mas era um sorriso que carregava o peso de todas as vezes que ela havia mentido para protegê-lo. Claro que sabe, ela murmurou. Você só não sabe que sabe. E então o rio que nunca havia parado de fluir, mesmo quando Alex pensava estar parado, arrastou-o de volta para dentro. Dessa vez, não havia resistência. Não havia medo.
Havia apenas o reconhecimento silencioso de que algumas coisas não são para serem entendidas, são para serem desfeitas. Lá no fundo, onde a água era tão escura que até a escuridão tinha medo, Alex encontrou a outra ponta do fio que havia tocado antes. Não estava quebrado. Estava esperando. E quando seus dedos, ou o que restava deles, se fecharam em torno daquela linha trêmula, algo dentro dele estalou como um galho seco sob o peso de uma verdade muito antiga. O mundo inteiro tremeu. Não foi um terremoto. Foi pior, foi o som de milhares de fios se reajustando ao mesmo tempo, como se alguém tivesse dado um nó errado na teia do tempo, e agora tudo estivesse se desmanchando para se refazer do jeito certo. Alex sentiu o gosto de ferro na boca, o cheiro de terra molhada nas narinas, e quando abriu os olhos, se é que ainda tinha olhos, viu que estava de volta à margem original, ajoelhado na lama com as mãos vazias e o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito para se jogar no rio. Vovó Maria não estava mais ali. Em seu lugar havia apenas um corvo preto, imóvel em um galho baixo, olhando para ele com uma intensidade que não era de ave. E no pulso de Alex, onde antes pulsava o fio de água, agora havia uma marca, uma cicatriz fina sinuosa que brilhava levemente quando ele movia a mão, como se fosse feita de luz engolida. Agora você é o guardião do nó, disse o corvo, ou talvez fosse o vento, ou talvez fosse a voz que Alex havia ouvido dentro da água. E todo guardião tem um preço. Ele queria perguntar que preço, mas antes que as palavras saíssem, o corvo abriu as asas e voou rio acima, levando consigo a última sombra da noite. E quando Alex finalmente se levantou, percebeu duas coisas. A primeira era que o rio não fazia mais barulho. Não era silêncio. Era como se a água tivesse aprendido a fluir por dentro do som, como se agora ela cantasse em uma frequência que só ele poderia ouvir, se prestasse atenção suficiente. A segunda era que onde quer que olhasse, via fios finos, quase invisíveis, conectando pessoas a lugares, árvores a memórias, pedras a sonhos. E todos eles de alguma forma passavam por ele. Alex respirou fundo. O ar cheirava a início, ou a fim, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E então, sem pressa, ele deu o primeiro passo de volta para casa, sabendo, agora, que casa não era um lugar, mas um nó que ele mesmo teria que aprender a amarrar. O fio que não se corta. Alex seguiu os fios como um tecelão segue o padrão de um tapete ainda não acabado. Cada passo seu fazia tremer as conexões invisíveis, o fio que ligava a velha figueira à risada da sua avó, o que unia o poço seco ao primeiro beijo roubado, o que enlaçava sua própria cicatriz no joelho, a pedra onde tropeçara aos 7 anos. Ele percebeu então que não estava voltando para casa, estava desatando algo. No centro da clareira onde sua casa deveria estar, não havia paredes nem telhado nem sequer cinzas. Havia um buraco no mundo, uma ausência em forma de espiral, onde todos os fios que passavam por ele se enroscavam como novelos soltos. E no fundo desse vazio, algo respirava. Era a sombra da noite que ele vira voar rio acima. Não uma criatura, não um fantasma, mas a memória do mundo antes de ser nomeado. Ela se ergueu devagar, feita de retalhos de silêncio e de todas as coisas que os homens haviam esquecido de desejar. Seu rosto, se é que tinha um, era um espelho que refletia não Alex, mas o menino que ele deixará de ser, o homem que ainda não ousara ser, e a ponte frágil entre os dois. Você os vê, disse a sombra, sem voz, mas com o som do rio que agora só Alex ouvia. Mas não sabe o que são. São laços, respondeu ele, tocando o fio que saía de seu peito e se perdia no horizonte. São o que nos prende. A sombra riu, e o riso foi o vento nas folhas, o estalar de uma lenha que nunca queimou. Não, são o que vocês cortam. E então Alex entendeu. Os fios não eram correntes. Eram pontes. E ele, sem querer, havia se tornado o guardião das passagens, aquele que podia amarrar ou desatar, lembrar ou apagar. A casa não era um lugar porque casa era a escolha de permanecer conectado. Com um gesto, ele puxou o fio que o ligava àquele buraco, àquela falta. Não para fechá-lo, mas para tecer algo novo. O vazio se encheu não de paredes, mas de portas, cada uma feita dos fios que antes se perdiam. Portas que levavam à infância, à velhice, aos caminhos não tomados. E no centro, uma mesa posta com 2 cadeiras. Você fica? Perguntou a sombra. Alex sorriu. Pegou o fio que saía do seu coração e o amarrou, não a um lugar, mas a si mesmo, criando um nó que não apertava, mas respirava. Eu volto, disse. Sempre. E quando deu o próximo passo não estava mais sozinho. A sombra, agora uma companheira, não um mistério, seguiu ao seu lado, e o rio cantou mais alto. Porque casa não é onde se chega. É o fio que se escolhe não cortar.